Irmãos, bom dia, graça e paz, família de Deus. Aqui Murilo. Deixa eu falar com vocês algo interessante para esse dia, né? Quinta-feira, iniciando aí já o fim de semana. Vocês conhecem a história de Caim e de Abel, não conhece? Que foi o primeiro homicídio, que foi a primeira tragédia. Todos nós, quando mencionamos esse nome Caim, nós já pensamos em algo negativo, como um homem que foi mau, que matou seu próprio irmão e que plantou um sangue inocente na terra pela primeira vez. Bem, a história de Caim é um pouco atribulada, porque quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, escolhendo aprender também sobre o mal, que Deus disse: não comerás, não experimenteis do fruto do conhecimento do bem, que ele já tinha apresentado, e também do mal. Então a consciência do homem se abriu, os olhos da alma eles se abriram, né? Os olhos naturais, vamos dizer assim, e ele tinha que conhecer também agora, porque ele escolheu o mal. Só que Deus não pode apresentar o mal ao homem na sua essência, então quem apresenta é as trevas, que já tinham dominado lá um anjo no céu, possuído esse anjo, e ele aqui na terra na figura de Satanás, ou enfim, as trevas, que é a própria maldade, que é a própria morte, ela foi diante do homem na pessoa do inimigo de Deus, do inimigo do homem, que é o Satanás, e ludibriou a mulher para que ela pudesse abrir caminho para ele. Tipo assim, eu preciso apresentar para vocês o mal, mas vocês precisam querer. E ela quis, então o homem passou, o Satanás, o diabo, sei lá, as trevas, elas começaram a ensinar para o homem o que é o mal e o que é a morte, né? Então a morte entrou pelo pecado, a morte entrou pela desobediência. Não foi Deus que criou a morte e lançou aí na terra, ela entrou na terra pela desobediência do homem. Então por isso Deus já deliberou ao homem o que iria acontecer. Deus adiantou algumas coisas. Deus disse para a mulher o seguinte: Deus falou para Adão, falou para a serpente, né? Mas para a mulher ele falou assim: com dores dará luz, né? E ela não entendeu, ela não sabia o que era dor. A humanidade, Adão e Eva, não sabiam o que era dor, o que era sofrimento. Mas porque escolheram ser ensinados pela morte, pelas trevas, agora eles iam descobrir essas coisas: dor, sofrimento. E Deus disse: agora tu vai dar à luz com muitas dores, né? Então a vida, ela vai estar contrastada agora com a morte. Então, para ela ser gerada, para ela ser criada, a vida, que é algo que Deus ama, que Deus celebra, ia ser agora acontecido por meio da morte. Então ele diz: com dores, com fortes dores dará a luz. A gente sabe ali que Deus está falando das dores de parto. Quando a mulher vai dar à luz, ela sente muitas dores. E a primeira vez que ela sente isso foi com seu primeiro filho, Caim. Primeira vez que ela vai dar à luz, ela achou que ela ia morrer, que era uma dor. Ela estava experimentando, a humanidade na figura de Eva estava experimentando pela primeira vez o que era o sofrimento e a dor. E por não saber passar por aquele processo, ela chamou aquele filho, aquele primeiro filho, de lança de morte. Ou outro significado para o nome Caim é canto fúnebre. Ou seja, ela já estava familiarizando-se com a morte. E ela diz: o nome desse menino vai ser lança de morte e canto fúnebre, ou seja, eu quase morri. Ele é a personificação do que Deus falou que a gente ia aprender. Ele é a personificação da morte. Porque eu nunca vivi esse sofrimento, ela não soube lidar com aquilo. Então o nome que ela deu a Caim, quando a gente fala Caim, a gente está falando Caim, mas Eva, ela chamava Caim como lança de morte ou canto fúnebre. Quando ele ia chamá-la, ela dizia lança de morte, canto fúnebre. Então foi com isso, com essa vil experiência, que aquele menino cresceu, que aquele menino se desenvolveu. E depois ela tem outro filho, já familiarizada com a dor e com o sofrimento, entendendo que o mais importante e que o mais belo era a vida que se seguia depois. Ela chama o outro filho de Abel, né? Então, o filho, vamos dizer assim, Abel significa o filho, né? Então, este é meu filho, aquele ali é lança de morte. Este é meu filho, este é o filho, aquele é um canto fúnebre, tristeza, é dor, é sofrimento. Então, foi assim que ele cresceu. Foi assim que ele cresceu. E quando Deus pediu aquela oferta, aliás, pediu não, quando eles foram fazer aquela oferta, que Caim foi lá e
qualquer dia, qualquer hora, qualquer tempo, pegou ali algumas coisas da sua plantação, pois ele já iniciou a agricultura, pegou ali alguma coisa da sua plantação e foi ofertar a Deus sem uma diferenciação, sem nenhum caráter assim de primícias, né? Diferente de Abel. Abel pegou das primícias dos seus animais, ele sacrificou, teve um derramamento de sangue ali e tudo mais, e Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel pegou das primícias, Abel deu o que ele tinha de melhor. Caim não, Caim deu qualquer coisa, porque ele já se sentia como qualquer coisa. Ele deu aquilo que ele se via, ele se via como qualquer coisa. A mãe dele o tratou como qualquer coisa. A mãe dele passou por um processo doloroso para ter ele, e ele se sentia assim, como alguém que inaugurou a dor, inaugurou o sofrimento, né? Toda vez que ele era chamado, toda vez que ele era convocado pela sua mãe ou pelo seu pai, era-lhe lembrado isso, né? Diferente de Abel. Então havia ali uma inveja, havia ali já um sentimento ruim de autocomiseração, um sentimento que deteriorava o caráter de Caim desde o seu nascimento. Então Caim, ele teve inveja, ele, por este sentimento de que não era nada para a sua família, ele ofereceu aquilo que não representava muita coisa para Deus, né? Então, por isso tudo, Caim, ele se decaiu o semblante, mas o Senhor, quando Caim decaiu o semblante, se aproximou de Caim, percebeu que Caim estava mal por aquilo, e Deus disse assim: Caim, por que decaiu o teu semblante? Ou seja, por que você ficou chateado, Caim? Aí ele falou assim para Caim: não é de fato se você proceder bem, Caim. Isso tudo que eu fiz com Abel, essa aceitação, esse caráter de me aproximar de Abel, essa aceitação a qual Abel passou, não vai ser assim com você também? Se você proceder bem? Ou seja, Deus, diante de tudo, estava chamando Caim ao arrependimento. Ele diz: olha, Caim, o pecado está ali à porta, né? E se você atender os desejos dele, você vai viver por ele, você vai ter as consequências dele. Ele está ali à porta, né? Para te devorar, para te possuir. Deus disse a Caim, Deus manifestou a Caim graça, favor, perdão, arrependimento. Então, assim, às vezes a vida ela nos aperta, nos constrange a fazer coisas que não vão agradar a Deus, né? Às vezes nós nascemos em um lar que fomos aí de alguma forma perseguidos, passamos por algum processo ruim em nossas vidas, alguns traumas, e isso às vezes nos empurra, né? Nós aprendemos, nós criamos aqui uma barreira psicológica em nossa mente, e nós aprendemos a agir de uma determinada forma. Mas aí Deus sempre está nos chamando ao arrependimento, Deus sempre está nos chamando à graça, Deus sempre está nos chamando ao perdão. É isso que eu quero trazer hoje, né? Porque mesmo diante de tudo, Deus, ele procurou Caim, e ele chamou Caim ao arrependimento, ele alertou a Caim, e mesmo assim Caim não ouviu. Caim trouxe Abel para o campo dele, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, para quando a gente perceber pelo Espírito que tem alguma coisa errada com A, com B ou com C, a gente evitar estar dentro do ambiente dele, né? Alguém é fofoqueiro? Não, eu não vou lá no campo, não vou no ambiente dele. Alguém é mentiroso? Eu não vou no campo. Alguém é violento? Eu não vou no campo. Alguém é defraudador? Eu não vou estar no campo dele. Alguém é roubador? Eu não vou estar no campo dele. Então, Caim chamou Abel para o campo, para o território dele, o ambiente dele. Então vamos ter cuidado com isso, porque foi lá que Abel foi morto, né? Então tome cuidado com isso. Se Deus está te alertando sobre pessoas, sobre ambientes negativos e que estão causando mal, e que não estão olhando para você com bons olhos, né? E que não estão produzindo em você um caráter semelhante ao de Cristo, cuidado. Paulo fala assim: com esses nem coma, né? A graça é inclusiva. Não, a graça ela é inclusiva, ela te inclui no reino, ela te inclui no propósito de Deus, ela não te inclui em ambientes hostis à mensagem real e sincera do Evangelho. Então Caim levou Abel para o campo dele e lá o matou, né? E lá derramou sangue. Mesmo assim, Deus chega para Caim, Deus fala: Caim, a terra está clamando o sangue do teu irmão. O que você fez? Você atendeu o teu pecado, Caim. Aí ele fala: pronto, agora é pesado demais isso, porque eu vou viver errante. Quem me encontrar vai me matar, e eu vou ter que me esconder diante da tua face.
Ou seja, Deus em momento nenhum diz para Caim: agora você vai se esconder diante de minha face, que eu não quero nem olhar para sua cara, e agora todo que te encontrar vai te matar. Deus não disse isso para Caim. Deus disse que a terra não lhe daria o seu fruto, o seu vigor, e que ele andaria errante sobre a terra. Apenas isso. E Caim disse: isso é pesado demais para mim, porque agora eu vou ter que me esconder do Senhor. E quem me encontrar vai me matar. E Deus disse: quem matar Caim será vingado 77 vezes mais, né? 7 vezes mais. Deus está dizendo: olha, Caim, eu não quero que você se esconda de mim. Eu quero estar com você, eu vou te ajudar, eu vou lhe proteger. Né? Então Deus está mostrando o grande amor que Ele tem por nós. Né? Muitas vezes a gente erra, a gente pisa na jaca e a gente acha que Deus está lá com um porrete para sentar na cabeça da gente. Baseado naquilo que a gente errou, a gente vai comer o fruto. Mas isso não vai mudar o amor de Deus para nós. A gente pode colher frieza espiritual, decadência espiritual, a gente pode colher no nosso corpo, a gente pode colher na nossa família, a gente pode colher na nossa vida financeira coisas que a gente faz errado, que a gente erra. Mas a gente nunca deve esconder o nosso rosto de diante de Deus, porque Ele nos ama. E quem pode nos ajudar nessa colheita maldita é o próprio Deus, o nosso Pai. Então a gente tem que vigiar nisso. Não produzir palavras pesadas e condenatórias a nós mesmos diante dos nossos erros. A gente já errou, a gente já vai colher. Você adulterou, você vai colher a sua separação, seu afastamento da sua família. Você roubou de alguém, defraudou, você vai colher uma defraudação lá na frente. Alguém vai roubar de você, você vai ter perca lá na frente e por aí vai. Mas nunca devemos nos afastar de Deus. Uma vez que recebemos o Evangelho, recebemos Jesus Cristo, nós devemos correr para Ele no momento em que erramos, porque Deus conhece o nosso coração. Amém? Eu não estou dizendo de prática no erro, de safadeza, mas eu estou dizendo aqui de pisar na jaca, de acontecer de você, por uma loucura da sua cabeça, fazer alguma coisa. Colha o fruto daquilo que você plantou, mas colha com Cristo. Amém, meu irmão? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.